muito bem-vindo ao nosso programa Acelera Marketing Digital. Eu sou a Bárbara Vulcano. Eu sou a Natália Vulcano. E nós hoje vamos com um tema muito especial, que é como tornar o seu perfil numa máquina de atrair clientes. E vocês vão entender como é que vocês vão fazer essa estrutura para que vocês consigam, de fato, deixar o perfil de vocês daquele jeito excelente para poder trazer mais clientes para vocês. Para a gente poder começar, nós trouxemos alguns dados para vocês. Vocês sabiam que o brasileiro ele passa mais de 9 horas por dia nas redes sociais? Além disso, nós temos um outro dado que é muito importante, que é mais de 90% dos brasileiros, eles acabam pesquisando na internet antes deles concluírem uma compra. Quando eles estão pesquisando na internet sobre o seu nicho, sobre o seu segmento, o que eles têm encontrado? Eles têm encontrado você lá, bem posicionado, mostrando autoridade, apresentando o seu produto ou serviço de uma forma atraente ou não. Se você não sabe como fazer isso, como se posicionar, hoje a gente vai passar por alguns pilares que são importantes para que quando o cliente chegue até você pelas redes sociais, ele possa encontrar um perfil que ele se sinta atraído e queira saber mais. E nós também vamos ter uma convidada especial e a gente vai fazer a análise do Instagram e do posicionamento dela aqui juntinho com vocês. E vocês precisam entender que hoje o Instagram, ele é o novo cartão de visita. Antigamente você era refém ali dos lugares e estabelecimentos que você disponibilizava os seus cartões de visita para que as pessoas soubessem o que você faz, qual serviço você oferece. E aí tinha até uma limitação, né? Daquele horário que as pessoas fossem passar por aquele estabelecimento que iam se deparar com o seu cartão de visita, ou até mesmo num evento que você vai e acabava distribuindo ali o seu cartãozinho. Hoje em dia, a gente tem uma vantagem muito boa, que a gente já ter os nossos perfis bem estruturados. Por quê? Ele não vai ter a barreira ali de limitações de horas, ele vai ficar lá 24 horas no ar. Então as pessoas vão conseguir alcançar você através de uma pesquisa, do segmento que ela está em busca, através do serviço que ela está em busca, e ela já consegue encontrar o seu perfil e saber de fato o que você faz. Se você tiver clareza em toda a parte estrutural do seu perfil, desde a foto até todas as suas publicações. Então, a gente tem hoje uma grande vantagem, que é poder ajustar as redes sociais suas de uma maneira profissional. E aí, por que isso é importante? Porque ele já vai estar resumindo qual que é o problema que você resolve para a pessoa. Então já vai estar de uma forma clara isso. Outro ponto também importante é que você consegue mostrar de fato qual que é o resultado que você consegue gerar para a pessoa. Por quê? Quando a gente simplesmente dava ali o cartãozinho de visita, era só com a logo, com o tipo de serviço, mas você não conseguia mostrar para ela de fato o antes e depois que você consegue alcançar na vida dela, que você consegue levar ela de um ponto A para um ponto B. Outra coisa também que é muito legal é que as pessoas já conseguem entrar e se deparar com você e entender qual que é a sua personalidade, qual que é o seu estilo de comunicação. E as pessoas hoje se conectam com o seu estilo e a sua personalidade. Vai tendo uma identificação quando ela acaba assistindo ali o seu vídeo. E outra coisa também é que você consegue transmitir autoridade e confiança, porque a gente só vende e a gente só consegue clientes quando a gente transmite confianças. Ninguém compra de alguém que ela já está desconfiada achando que é um golpe. A gente consegue finalizar uma venda quando a gente transmite confiança para as pessoas. E você consegue mostrar para ela qual que é a sua geolocalização. Então, quando você fica refém ali daquele cartão de visita para que ela entre no estabelecimento e saiba lá o que você faz através do seu cartão, você colocando a sua geolocalização no seu perfil e no Google Meu Negócio, as pessoas fazendo a pesquisa já conseguem saber ali qual que é a região que você está localizada e se elas vão conseguir chegar até você e ir atrás de você do seu serviço. Então a geolocalização é muito bacana. E o ponto que eu falei para vocês, que é ficar 24 horas ali disponível para as pessoas. E aí, pessoal, nós vamos passar agora por 3 pilares que são fundamentais do seu perfil. O primeiro pilar é a parte de atrair. O que você precisa ter no seu perfil para que você consiga atrair as pessoas? Nós temos a questão da bio. A nossa bio ela tem que estar estruturada. Quando a pessoa entrar ali no seu Instagram, a nossa bio, ela tem que ser matadora. A pessoa tem que entender o que você faz já logo de cara. Você tem que usar palavras-chave e você tem que ter um link ali na bio que seja estratégico. Não adianta a pessoa entrar ali no seu Instagram, mas ela
ela não saber como que ela pode entrar em contato com você. De repente, se você tem um link que pode levar para uma página de vendas, é interessante. Não, eu prefiro a conversão 1 a 1. Dentro do meu link, eu vou levar direto para o meu WhatsApp, mas é importante que eu tenha um link. Eu preciso também de um feed estruturado com uma estética coerente àquilo que eu estou vendendo. Então, imagina que eu sou uma nutricionista. Como que eu vou me comportar ali no meu feed? Quais as postagens eu vou realizar? O que eu vou mostrar da minha vida que vai ser coerente com aquilo que eu estou vendendo? Faz sentido se eu sou uma nutricionista eu mostrar todo dia eu comendo bolo, chocolate? Talvez até faça, se eu quero fazer um conteúdo contra-intuitivo para chamar atenção, mas que no fim vai ter que ter uma moral da história, então tem que estar coerente. Eu tenho que ter os meus destaques, que são, sabe aquelas bolinhas que ficam ali logo abaixo da bio? Eu tenho que ter os meus destaques com uma organização e nós vamos falar para vocês 3 pontos essenciais que tem que ter no destaque. E a questão da geolocalização eu uso ao meu favor, mas também eu posso usar os posts colaborativos. Se eu sou uma nutricionista e eu tenho alguma outra colega de trabalho que a gente pode fazer um post em collab, é legal. Ela acaba aproveitando a minha audiência e eu acabo aproveitando a audiência dela. E a gente ganha amplitude, porque o sol nasce para todo mundo, pessoal. E aí a gente vem para o nosso segundo pilar, que é a parte de retenção. Então você já atraiu as pessoas, elas conseguiram aí através de uma busca encontrar o que você faz, só que você precisa ter estratégias para poder reter aquele público ali, para que de fato ela consiga se conectar com você. E uma das coisas é através dos stories diários. Então, os stories, ele não é para você que fique tirando foto do seu café da manhã, do seu almoço, mas sim dali da parte dos bastidores, do que de fato acontece nos bastidores, no making off de todo a sua estrutura, que você faz as suas consultas, que você faz seus atendimentos, que você dá os seus ensinamentos através das suas aulas. Como que é os bastidores? As pessoas gostam de um reality show, mas você não precisa expor toda a sua vida. A gente fala que você tem que colocar ali 10% do que é seu mais da parte pessoal, mas os stories diários, ele é muito importante. Outra coisa é você também fazer um engajamento ativo. O que seria isso? Através das suas publicações, você pode usar o ManyChat como uma automação para você colocar e dar para as pessoas algum e-book, algum checklist, alguma lista que você consiga agregar na vida dela através de uma mensagem que ela mandou. Então você dá um conteúdo ali muito de valor, você fala, ó, digita aqui, eu quero que eu vou te enviar o checklist para que você já consiga aplicar ali no seu dia a dia. Então você faz um engajamento ativo. Conteúdo de valor. O que eu gosto de falar nisso daqui, gente? Você precisa ter 70% de um conteúdo didático de valor e 30% do conteúdo da sua oferta. Então, depois que você definiu a sua oferta, 30% ali você vai falar dela, mas 70% você precisa se doar. A internet, ela é o transbordo, então você precisa transbordar ali o seu conhecimento e você precisa ensinar, inspirar e contar histórias para as pessoas. Então, isso é muito importante, porque a gente se conecta quando a gente conta histórias. Outra coisa é você ter constância. Então a gente deu ali para você também algumas dicas que você pode criar séries, né, dos seus vídeos. Você cria um tema específico de um tema geral e você consegue criar séries. Você precisa mostrar para as pessoas que você tem constância no que você está publicando. E outro ponto muito legal é você entender que as pessoas se conectam num senso de comunidade. Elas precisam se pertencer àquilo, a seu ideal, a sua ideologia, aos seus pensamentos, à sua opinião. E aí você cria uma comunidade, tanto dentro do seu nicho, quanto com o que você realiza com sua ideologia. E aí as pessoas vão sentir parte daquilo. E esse senso de comunidade faz com que elas comprem naturalmente do seu ecossistema. Então, pessoal, nós passamos pela parte de atrair, nós passamos pela parte de reter e a gente chegou agora na parte de converter. Porque, afinal, ninguém está ali no perfil sem querer colocar dinheiro no bolso. Você tem que ser intencional. Se você quer converter a sua audiência em cliente, você tem que ser intencional em tudo que você faz. Nós vamos passar aqui por alguns pontos que são importantes, que é, eu preciso ter um produto ou serviço que, de fato, resolve uma dor. Mas, mais do que isso, eu preciso comunicar como eu vou resolver essa dor. Não adianta eu ter um produto que ele é de extrema qualidade, mas eu não estou conseguindo comunicar isso ao meu público-alvo. A minha oferta, ela precisa ser irresistível. Por quê? Por que a pessoa vai comprar de mim e não do meu concorrente? São alguns fatores que a pessoa vai analisar e dentre eles é a oferta, ela tem que ser irresistível. A gente tem a parte do call to action. Sempre que eu produzo um conteúdo, eu preciso chamar a pessoa a tomar uma ação determinada. Seja me chamar no direct para tirar uma dúvida, seja ela entrar em contato comigo através do WhatsApp, seja deixar um comentário.
comentário, seja deixar uma curtida. E é importante nesse ponto aqui que eu chame a pessoa para tomar uma única ação. Eu preciso de um funil integrado. O que significa isso? Eu tenho lá meu Instagram, eu tenho do meu Instagram um link que vai para minha landing page. Na landing page, por exemplo, eu posso capturar os dados da minha lead, daquele potencial cliente. Eu posso depois enviar alguma mensagem através desses dados, gerando uma conexão, para que aí depois venha a venda. O que as pessoas costumam errar? Elas acreditam que a venda acontece com um único post ou com um único contato. Isso é um grande erro. Para a pessoa comprar de você, ela precisa sentir confiança, tem que ter coerência, tem que ter uma oferta irresistível, mas mais do que isso, tem que ter relacionamento. A gente tem que nutrir aquela lead ao longo do tempo para que ela possa comprar. Lógico que no meio do caminho a gente vai utilizando alguns gatilhos mentais e algumas estratégias para que ela possa tomar a decisão de compra de uma maneira mais rápida, tá? Nós temos também que ter um botão de ação ali no perfil, que pode ser através do link, e nós temos que mensurar e otimizar sempre. O que significa isso? Eu fiz um post, por exemplo, eu preciso analisar os dados daquele post para ver se ele performou bem, para ver se eu vou continuar produzindo posts iguais a esse, ou se eu preciso melhorar, ajustar ou mudar o formato do que eu estou produzindo. Então, o tempo inteiro eu posto, eu me comporto ali na internet através dos stories, eu tenho lá minha landing page para ter captura de cliente, de dados, né, de cliente não, de dados, pessoal, mas ao longo da jornada eu vou entendendo esse comportamento do usuário para que eu possa sempre estar aprimorando. E agora, pessoal, nós vamos trazer para vocês o que nós prometemos, que é a nossa convidada especial. A gente vai trazer para vocês a Irla, que nós fizemos uma ação e nós quisemos trazer a análise de um perfil de pessoas reais, para que vocês conseguissem ter uma similaridade e entendesse de fato todos esses pontos, porque às vezes a gente acaba mostrando para vocês e dando exemplos e ainda fica aí uma lacuna, tá? Mas de fato, aqui, para mim, como que isso funcionaria? Como que eu consigo aplicar todas essas estratégias e esse passo a passo no meu perfil? Então a gente vai trazer para vocês aqui a Irla, para que vocês consigam de fato entender como que isso funciona na prática. Seja muito bem-vinda, Irla, aqui. Muito obrigada por você se disponibilizar para poder realmente contribuir com esse assunto aqui com o pessoal, com a análise do perfil que a gente vai fazer para você. E eu quero aqui deixar para você se apresentar, fala o seu nome, né, direitinho o que você faz e qual que é seu nicho de atuação. Oi, meninas, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, participando dessa grande oportunidade. Meu nome é Irla Coutinho, eu tenho 42 anos, sou aqui do ABC de São Bernardo do Campo e eu sou apaixonada por trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, e hoje eu estou atuando como estrategista comportamental, né, é a parte mais de análise de comportamento, com mentorias, então eu consigo estar ajudando tanto na parte profissional como no pessoal também. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa cada vez mais se entender, né? O porquê que a gente procrastina muito, porque a gente não consegue concluir alguns projetos, e isso está muito envolvido, né, com a forma como a gente se comporta, que é uma coisa muito interna nossa. Então é isso, eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas, com desenvolvimento de pessoas. Perfeito, Ila. É um prazer muito grande para a gente ter você aqui e é bacana até porque você tem um nicho específico, né? Então você trabalha ali com o desenvolvimento humano e é um nicho muito específico. Antes da gente entrar na análise e a gente ver ali como que está o seu Instagram hoje, uma outra coisa que nós queríamos perguntar para você é se, como você começou a postar agora, pelo que a gente viu, a gente vai compartilhar isso com o pessoal, você definiu o seu público-alvo? Você sabe exatamente quem é a pessoa que você está falando do outro lado? Ou você acabou começando os seus posts muito mais pela questão de transmitir aquilo que você está fazendo hoje? Então, a pergunta é, você está falando hoje com o seu público da maneira com que você gostaria de que eles entendessem do que você faz, ou você mapeou esse público-alvo antes para entender como se comunicar exatamente da maneira com que eles precisam ouvir? Hoje eu só realmente comecei a postar, né, sem estratégia nenhuma. Então, eu não fiz um mapeamento do meu público, se eu vou atender só mulheres, se eu vou atender mulheres e homens, qual a faixa de idade, se eu vou atender só empresas. Então, eu acho que talvez por isso eu acabo não tendo muito engajamento e não consigo ser assertiva no meu conteúdo, porque eu não fiz esse mapeamento. Então, hoje eu não tenho um público direcionado para
o conteúdo que eu estou postando, né? Que é muito pouco ainda. Legal. E eu queria saber também qual que é o seu produto ou o serviço que você vende. O que que você oferece ali para as pessoas? O que que você faz de fato? Hoje eu faço análise, né, de um laudo de perfil comportamental. Então, eu ofereço esse serviço, que é uma análise de perfil comportamental. Ou você pode fazer, gente, esse teste, né, de perfil comportamental, ou pode ter uma devolutiva comigo, por 1 hora. Então, eu faço toda a análise do seu relatório, do seu perfil, te trazendo um plano de ação dentro do que você gostaria, tanto na sua área profissional ou profissional. Então, esse é um dos serviços, né? E o outro seria um serviço de mentoria, que é voltado mais para a área do coach, para a gente trabalhar as áreas que você gostaria de desenvolver. Então, tanto também no life, né, no pessoal, como no profissional. Então, essas são as duas atividades, né, os dois serviços que eu ofereço dentro do meu trabalho. Legal. É bacana a gente até falar para o pessoal que nós previamente não fizemos nenhuma pergunta para a Irla. Nós estamos fazendo aqui juntinho com vocês, justamente para que vocês possam ter a visão ali como se fosse uma visão do usuário. E se fosse comigo, né? Quais são as perguntas que são importantes eu me fazer para que eu possa analisar o meu Instagram e para que eu possa analisar se o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu preciso ou se eu posso melhorar. Por isso que a gente está fazendo essas perguntinhas aqui para a Irla, de surpresa, porque ela não sabia, junto com vocês. A partir das respostas, Ila, que você nos deu, nós vamos começar a guiar agora a análise aqui do seu Instagram. Então, a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar para o primeiro ponto, que é o ponto da foto. Tem coisas que você está fazendo que já estão muito legais e a gente vai pontuar isso para você, e tem coisas que precisam de ajustes e a gente vai pontuar junto com você. A foto, a gente sempre fala que a gente precisa desses 4 itens, que é ter um fundo liso, utilizar uma roupa neutra, ter uma boa qualidade e a gente enfatizar o terço superior. Então a foto não pode estar distante, não pode ter muitos elementos ao fundo, minha roupa não pode ser muito colorida, de tal maneira que vai chamar mais atenção do que o meu rosto. A sua foto, ela está de uma forma super adequada. E isso passa muito profissionalismo. Quando a pessoa entra no seu perfil através da sua foto, ela consegue ver o seu rostinho, ela consegue não ter interferência ao fundo e prestar atenção realmente em quem você é. Então a sua foto está de uma maneira adequada. Amanhã ou depois, se você resolver trocar a foto do seu perfil, é bacana que você siga esse padrão, sempre pensando no fundo liso, na roupa neutra, a foto de boa qualidade e focada aí no terço superior. E agora a gente vai fazer a análise da sua bio, tá? Então a bio, o que ela precisa ter? A gente vai passar aqui por algumas etapas. Ela precisa mostrar para as pessoas de uma forma clara como que você vai ajudar elas de sair de um ponto A, de uma situação que ela se encontra hoje, para o ponto dos sonhos, de um ponto B. Então isso é muito importante. A gente fez aqui a análise da sua bio. E aí, o que eu queria que você fizesse? Que a gente vai fazendo aqui um bate-papo, conversando juntas, para que você fosse respondendo. E aí a gente vai depois construir uma bio junta. Essa frase, ela não vai sair pronta daqui exatamente hoje, mas você vai começar a já se questionar quais são os tipos de palavras e quais são as junções que você precisa fazer para deixar mais claro para as pessoas, tá? Então eu vou ler como que tá a sua bio hoje, para o pessoal se situar. Então te ajudo a se conhecer com o mapeamento da sua personalidade e agir com clareza. E aí a gente vai fazer essas 5 perguntinhas, tá? Pra gente poder deixar com mais claro para as pessoas de onde você vai levar elas. Então, você ajuda de fato quem? Qual que é a persona? Então é muito importante você definir a sua persona. Se é homem, se é mulher, se é os dois, se é empresário, se é mãe, se é alguém que trabalha no CLT. Você falou anteriormente pra gente que você não definiu. Hoje você consegue tentar responder essa pergunta? Hoje eu tenho essa dificuldade de conseguir definir qual é o meu público. Então, talvez por estar muito no início, e é uma área que eu consigo atender todos, ajudar a todos, né? Eu tenho essa dificuldade ainda de saber qual é a minha persona, qual é o público principal que eu vou conseguir ajudar melhor. Hoje eu estou muito na área corporativa, então eu consigo ajudar, faço esse momento mais para a área corporativa, contando ele como um RH, mas eu tenho muita vontade de vir mais para o life, mais o pessoal, sabe? Mas eu não consigo te dizer, eu tenho essa dificuldade ainda de
de identificar. Mas não tem problema, como eu falei, aqui você não vai sair com as respostas completamente prontas. Mas são coisas que você deve se questionar. Uhum. Até mesmo você começar a analisar quem você já atendeu. Porque você já tem ali um público que você já conseguiu gerar algum resultado, você já tem alguns clientes. Então você pode analisar esses clientes. Ó, foi mais homem, foi mais mulher, são pessoas que estão mais no CLT. Qual é o estilo dessa pessoa? Então você já começa a ter os dados demográficos que a gente fala, que é homem, mulher, idade, e você consegue ter os dados psicográficos dessa pessoa. Então, quais são os interesses, quais são os desejos dela. Então, isso é importante para que você consiga começar a mapear. Por que é importante você definir sua persona? Porque a sua comunicação, ela vai mudar. Ela vai ser diferente se você estiver falando com uma mãe, que ela trabalha home office, ou vai ser diferente por um empresário, que ele está ali no meio corporativo. Então, a sua linguagem, o seu comportamento vai mudar. Porque você concorda? Se eu estiver falando com uma mãe, a minha comunicação, a minha linguagem, a minha vestimenta é uma. Se eu estiver falando com um homem que ele está no meio corporativo, a minha comunicação, a minha linguagem, a minha vestimenta é completamente outra. Então é legal para você começar a pensar. Sim. Se você não consegue definir hoje qual que é a sua persona, você consegue já se questionando, tá? Outra pergunta que é legal é: o que você faz vai ajudar a pessoa? Como que o que você faz vai ajudar aquela pessoa? Isso vem muito da sua metodologia. Você já tem uma metodologia sua definida e clara para as pessoas? Sim. É que como eu trabalho mais com a parte voltada para o coach, a gente acaba pondo muito conforme vai o que a pessoa gostaria de trabalhar. Então, se ela quer melhorar a sua parte emocional, com a sua inteligência emocional, então eu já sigo um protocolo, né? Então eu consigo ajudar essa pessoa, encaminhando ela para ela conseguir ir quebrando esses paradigmas, o que está travando ela. Então, eu digo muito que hoje no meu trabalho eu consigo dar muita clareza. Então, a partir da primeira sessão, primeira conversa que nós temos, a pessoa já sai com muita clareza do que ela realmente está bloqueando ela. Então, como você está me fazendo algumas perguntas, né, eu também acabo conduzindo essas perguntas para a gente entender qual o momento que ela está e o que ela gostaria, onde ela gostaria de chegar. Né? Então, eu acho que eu acabo conseguindo dar muita clareza do que ela precisa, né? Então, de entender o momento que ela está hoje e aonde ela gostaria de estar. E aí a gente trabalha esse processo, esse caminho, né, para ela atingir o objetivo dela, da pessoa, né? Então, ó, tá vendo? Acho que já estou bem mulher aí, né? Sabe o que é legal, Willa? Depois você dá um nome para sua metodologia. Nem que você pensa ali, nem que for num Tá. anagrama, sabe? É legal você dar um nome. Eu vou fazer essas 3 perguntinhas aqui para você e depois você vai pensando ali como que você vai responder, tá? Porque em quanto tempo você consegue fazer com que a pessoa chegue a um determinado resultado? Então é legal você se fazer essa pergunta para que a gente consiga colocar na sua bio. Outras 2 perguntas que são muito principais aqui, que é: qual é o benefício do que você faz? Qual que são os benefícios da sua metodologia e qual que é o seu diferencial? Por que a pessoa ela vai comprar de você e não de um concorrente, tá? Depois que você faz essas perguntas, a gente tem que estruturar isso para ficar claro para uma persona direcionada. Então a gente deu aqui 2 exemplos, se fosse uma mulher e se fosse um homem a sua persona, tá? Eu ajudo você, mulher, a encontrar o seu propósito de vida em 30 dias, mensurável. E finalmente dobrar a sua confiança para atingir a sua independência financeira. Então eu tô dando clareza para ela, tô falando diretamente com ela, levando ela de um ponto A para um ponto B. E se fosse aqui um homem, se a gente tivesse feito uma outra definição? Eu ajudo você, líder e gestor, a mapear a sua personalidade em 4 semanas e conseguir reduzir o conflito na sua equipe, delegar com confiança e multiplicar a sua produtividade no próximo trimestre. Então você tá vendo que eu tô dando mais clareza? Quando a gente fica muito no abstrato, as pessoas não conseguem entender para onde que de fato você vai levar elas. Um ponto importante aqui, Irla, até só para você conseguir depois definir ali a frase que vai na sua bio, é você ser específica. Quanto mais específica você conseguir ser, melhor. Então a pessoa precisa entender como que você ajuda ela, em quanto tempo que você pode ajudar ela, e você ajuda ela a vir da onde até onde. Então é essa clareza que você tem que ter quando você for colocar ali na sua bio. Porque quando estava escrito lá na bio só a clareza do quê?
né? Então eu preciso ser específica. Um outro ponto que a gente veio aqui na análise é a parte dos destaques. Você tem, quando a gente entra no seu perfil, três posts fixados, mas você não tem destaques, que seria aquelas bolinhas ali embaixo. Os destaques, eles são muito importantes por uma questão que você consegue fazer eles em vídeo e você consegue trazer proximidade do seu público. Então, você pode fazer através dos seus stories mesmo. Você pode, de repente, se você não quiser fazer e postar, você pode colocar... Sabe quando você faz e posta só para amigos? Você pode fazer uma gravação teste, colocar como se fosse só para amigos, para ver como que você agiu e falou ali, fez a construção da sua narrativa, e aí depois você grava um para deixar nos seus destaques. É uma dica que a gente acaba dando para os nossos clientes. E é importante você sempre ter 3, que é quem sou eu, o que eu faço e prova social daquilo que eu realizo. Então, você pode, num destaque, contar um pouquinho sobre quem é você, sobre a sua história. Num segundo momento, né, o que você faz. Então, contar mais a fundo sobre o que você faz, como que você vai ajudar as pessoas e trazer alguma prova social. Se você não tiver uma prova social, por exemplo, de um cliente, se é algo muito recente, de repente, você é o avatar transformado, você já teve aquela implementação na sua vida e já teve resultados, você pode contar sobre isso. É uma prova social também. E aí você pode também acrescentar nos destaques coisas que você acredita que são importantes para o seu público. Por exemplo, se eu entendo que o meu cliente, para ele, é importante que eu tenha certificados de uma determinada especificidade, eu posso fazer um destaque só sobre isso. Se eu entendo que para o meu público é importante que eu me comporte de tal maneira que eu sou muito bem sucedida, eu vou fazer um destaque ali sobre viagens internacionais. Então, quando a gente perguntou se você mapeou o seu público-alvo, independente hoje se você mapeou ou não, é importante que a partir de agora você faça. Se você ainda não sabe direito quem é, você pode já definir previamente quem você quer que seja. Eu quero trabalhar com mães, ou quero trabalhar com mulheres, quanto que eu quero que essa pessoa ganhe, ou quanto essa pessoa precisa ganhar para ela poder ter dinheiro para passar comigo. Eu já mapeio previamente isso para que eu consiga alinhar a minha linguagem para este público-alvo. E aí eu posso criar os destaques de acordo com esses 3 pontos, mas também com as especificidades ali do meu público, tá? Até aqui, você tem alguma dúvida? Não, tá muito claro. E como eu preciso urgente melhorar e arrumar, porque realmente não diz, né? Eu acho que até eu estou um pouco perdida, então talvez por isso o meu Instagram está demonstrando isso. Eu não tenho, está muito direcionado o meu público, né? Com quem eu estou conversando. Mas tô adorando as dicas. Então tá bom. Mas você vai ver que você vai começar a ter clareza. Quando a gente começa, às vezes a gente não tem tanta essa clareza. Mas a partir do momento que você vai fazendo e até que você vai realizando os seus atendimentos, você vai entendendo. Ó, esse público é o que eu quero, esse público eu tenho mais facilidade, esse aqui tá tendo mais resultado, e aí você vai ajustando. E é normal e é necessário e faz parte do processo a gente implementar estratégias, a gente colher os resultados e a gente ir melhorando conforme a gente for tendo necessidade. Então é perfeitamente normal. A gente vem agora, que é uma das partes que eu, assim, para mim ela é a fundamental, que é a parte da produção de conteúdo. Tem que ter conteúdo postado, eu tenho que ter a tal da constância ali na internet. Quer dizer que eu tenho que estar todo dia na internet? Não quer dizer. Quer dizer que você precisa mapear o que é possível para você hoje e, de acordo com a sua realidade, você colocar aquilo como meta. Uma vez na semana eu consigo postar, então se comprometa com isso. E pensa que isso faz parte do seu trabalho hoje. Então você precisa de uma vez na semana postar. Ah, consegui essa semana, na semana que vem eu não pude, depois na outra semana eu postei 2, não é legal. Porque o Instagram ele vai entender o seu padrão de comportamento. E se o próprio algoritmo, se ele entende que você tem comprometimento com aquilo que você está realizando e você tem constância, ele acaba entregando o seu conteúdo para mais pessoas. Nessa parte aqui da produção de conteúdo, a gente sempre fala para o cliente diversificar. A gente usa a regra 90-10. O que seria? Tem que ter um pouco da sua vida pessoal, mas ela é a menor parte, então a gente fala que é 10%. Se você for ver nesses quadradinhos que a gente colocou aqui, que são 9, tem mais ou menos como vai ficar a cada 9 posts do que você vai realizar. Então, de repente, você pode colocar uma foto sua com a sua família. E aí você pode ali escrever algo sobre a sua família, que você tem as suas filhas, né? Algo nesse sentido.
Mas eu tenho um outro conteúdo que tem que ser a maior parte do meu conteúdo, que é direcionado ao meu público-alvo, porque afinal a gente está ali no Instagram para poder vender para alguma pessoa. E aí você pode diversificar entre quebra de objeção, então mapeia quais que são as possíveis dúvidas que seu público pode ter em relação àquilo que você faz, ou em relação à vida dele mesmo, mas que quando você trouxer a solução do que você realiza, vai ser bom para ele. Você pode começar com uma caixinha de pergunta, e a caixinha de pergunta pode virar ali um vídeo. Você pode usar também conteúdos de crescimento, ou seja, você pode postar conteúdos ali que vão caracterizar que você é autoridade naquilo que você realiza. Então, se você vai dar eu vi até que você vai dar uma palestra. Aproveita esse conteúdo, tira uma foto ou faça um vídeo, preferencialmente vídeos, e aí crie algo para que você possa postar para o seu público. Seja com um trechinho de algo que você falou na palestra, ou seja depois você narrando em cima, né, como que foi aquela experiência. Tudo isso tem que ser intencional. E no fundo, no final, a gente tem que se comunicar com o público-alvo de tal maneira que a gente fale sobre a dor que ele tem, sobre o sonho que ele deseja e da onde ele está, mas para onde eu vou levar ele. Depois a gente vai disponibilizar esse material em PDF para que você consiga organizar e consiga meditar em cima dele, tá bom? Tá bom. Aqui a gente trouxe uma perguntinha, né, baseado até aqui nos conteúdos que a gente apresentou. O que você acredita que é o maior desafio seu na produção de conteúdo hoje? Eu acho que eu tenho muito medo de me expor, né? Então, às vezes eu tenho muitas ideias de conteúdo, só que eu não consigo transformar ele no conteúdo para postar. Então, eu acabo me travando nisso. E eu acho que, como vocês disseram muito bem, assim, como eu não tenho muito definido o meu público, então, às vezes eu fico perdida por onde começar, o que falar. Será que se eu colocar isso, eu vou atingir o que eu quero? Só que automaticamente, como eu não sei muito ao certo o público, porque está muito em aberto, essa acaba sendo a dificuldade, porque eu não consigo focar numa linguagem só, né? Então, eu acabo me perdendo nisso, e aí eu me perco e não crio, eu não faço nenhum nem outro. Então, eu não faço nem o bom, nem o mais ou menos, sabe? E acabo não postando, fica uma coisa muito genérica. Eu acho que o meu perfil ele tá bem genérico. No começo eu consegui colocar, porque eu iniciei a partir de uma experiência comigo mesmo, eu me transformei primeiro, né? Passei pelo processo para depois entender que eu poderia ajudar outras pessoas. Então, acho que essa é a minha dificuldade, assim, de criar conteúdo. Uma dica, e a gente Saber até para quem eu estou colocou. falando. A gente até colocou isso na sua análise, você pode começar por um calendário editorial. Nem que for de uma maneira simples, sabe? Imprime os dias do mês. Pensa quanto que você consegue produzir de conteúdo ali no mês. Eu consigo fazer uma vez na semana, como eu te falei, um exemplo. Pensa em dores que seu público pode ter. E aí, quando você for produzir o conteúdo, imagina que você está respondendo aquela dor. Você pode gravar pequenos trechinhos falando sobre aquilo. Você não precisa abrir a câmera e gravar um montão de coisa e já decorar, não. Imagina sobre aquele contexto, como que você pode gravar em pequenos trechos. E sobre, às vezes, o medo de se expor. Isso é perfeitamente natural. O que você precisa é se acolher. Se acolhe, entenda, tá tudo bem. Todo mundo tem medo de ser julgado. O que as pessoas vão pensar sobre mim? Será que vão gostar? Será que vão me aprovar? Será que não vão? Mas, independente de qualquer coisa, a gente costuma dizer muito isso, ninguém paga suas contas. E se você está ali hoje na internet, é porque você já teve um resultado e você vai trazer esse resultado para a vida das pessoas. Então, com convicção, apresente às pessoas aquilo que você já faz de melhor. Você já se transformou. Então, você tem que mostrar para as pessoas que aquilo é possível através da prova social que você já tem. E não tenha medo, é importante você começar. A gente fala assim, que a primeira vez era difícil, a segunda fica mais ou menos, a terceira vai facilitando, até que chega um momento que você vai fazer aquilo com muita naturalidade. Mas é importante você dar o primeiro passo. E aí, Irla, a gente até fez uma análise do vídeo que você fez. E a gente quer te dar os parabéns. Porque você realmente fez um conteúdo, você criou um conteúdo. E você tirou aquela barreira ali da vergonha. Toda vez que a gente vai criar um conteúdo, dá aquele friozinho na barriga. É normal e faz parte, porque a primeira pessoa que vai te julgar vai ser você mesma. Então você quebrou essa barreira. Então eu quero aqui te dar os parabéns, porque muitas pessoas ficam ali só no medo. Você já veio e quebrou essa barreira. A gente fez aqui uma análise de
pontos positivos que você deve manter e de pontos que são construtivos, para que você consiga ir cada vez mais ajustando. A gente fala que é muito PDCA, você planeja, você faz, executa, checa e ou você continua ou você descarta algumas coisas. Então é muito importante você ter essa clareza, tá? Porque 86% das pessoas, elas preferem vídeos. Então é muito interessante que você continue mantendo esse ritmo de criação de vídeos. É muito importante para que as pessoas consigam te ver dessa maneira, de uma forma clara. Quais são os feedbacks aqui? Positivos. Foi o seu dress code, ele está completamente alinhado com a sua comunicação, com o que você tem para oferecer para as pessoas, que é a mentoria, a sua consultoria de coach. Então isso tá um ponto positivo. Outro ponto positivo é que você contou uma história. Então também é muito legal, porque as pessoas se conectam com histórias, elas vão ali imaginando tudo que você estava falando, elas vão se identificando, a história é muito bacana. Você também usou inconscientemente ou intencionalmente a parte do visagismo ao seu favor. Então você tá como ouvinte. Quando a gente coloca o cabelo para trás, a gente tá como ouvinte. Então é como se você estivesse mostrando para as pessoas que você está disponível ali. Os óculos, ele também transmite essa parte, apesar que às vezes algumas pessoas são obrigadas a usar óculos, mas isso já transmite intelectualidade. Então as pessoas já te veem ali como uma pessoa mais estudiosa, querendo ou não, né? Você tendo essa intenção. E o tom de voz também, ele tá ali comunicando com aquelas pessoas com que você de fato quer transmitir para elas através do seu trabalho. Então, esses pontos aqui positivos é muito bacana de você entender e ressaltar. E aqui eu tenho até uma pergunta para você, que é qual desses elementos que você já viu ali que eles são positivos, que você fez, né? E que você sentiu que te deu mais confiança ali na hora que você estava gravando o vídeo. Por quê? Você vai se responder e acho que é legal você compartilhar aqui com a gente. Porque o que você sentiu que foi mais confiante, você vai reforçar toda vez que você for gravar um vídeo novo. E aí você vai sentir cada vez mais confiança. Então isso é uma técnica para que você consiga destravando aí cada vez mais a sua produção de conteúdo. Então qual foi desses elementos? Olha, tudo isso que você me falou foi assim muito, não foi intencional. Eu mesmo, é muito a Irla, né? E quando eu gravei esse vídeo, eu estava muito receosa. Falei, nossa, eu não gosto muito de me expor. E aí, realmente aconteceu a reunião, assim, nessa situação, eu falei, eu vou gravar agora. Então, eu simplesmente peguei o celular e gravei, e eu não olhei, eu postei. Depois que eu postei, que eu fui olhar, eu falei, nossa, eu comecei a achar vários defeitos, né? Falei, aí, né, eu poderia ter tirado o óculos, eu poderia ter falado melhor. Mas, assim, eu acho que foi um impulso. Falei, vou fazer, porque se eu não fizer, não vai dar certo. Então, acho que eu saí motivada da reunião, que foi uma reunião muito produtiva, e aí eu acabei indo e fazendo, sabe? Mas não foi intencional. Então, eu acabei usando todos esses elementos, que bom, mas não foi nada intencional, não. Que legal. Desses elementos, depois você pode entender qual que você se sentiu confortável, porque automaticamente você vai conseguir ter confiança para que quando você for fazer os próximos vídeos você possa reforçar. E aqui a gente veio agora com a parte do feedback construtivo. O que você pode fazer no seu vídeo para que você possa cada vez melhorar mais? O primeiro ponto é estar num local sem ruído. A questão da qualidade do vídeo, tanto de imagem, iluminação, né? A gente até colocou da iluminação aqui também, mas principalmente do som, ela é muito importante. Então, se você conseguir estar num lugar sem ruído, muito legal. Não consigo. Existem aplicativos hoje gratuitos que você coloca lá e ele consegue remover os ruídos ao fundo. Então, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque senão você divide a atenção da pessoa que está te ouvindo com os barulhinhos que estão aparecendo. O segundo ponto é que você pode começar o seu vídeo já falando algo muito atrativo. Os vídeos, eles têm 3 partes. É a parte do gancho, que é uma frase inicial, o desenvolvimento e a parte final, que é quando eu chamo a pessoa para tomar uma ação. Então, você não precisa de começar o vídeo, né, falando assim, oi, tudo bem, tal. Não, você pode começar já direto ao ponto, falando alguma frase que seja muito interessante para a pessoa, ou que seja até contra-intuitiva. Isso acaba prendendo mais a atenção da pessoa. E aí, a gente tem alguns outros pontos aqui, que é a questão do dinamismo. Você pode gravar pequenos trechinhos ali, para que, em vez de você falar direto para a câmera, começo, meio e fim, você pode gravar de ângulos diferentes e você vai conseguir reter mais as pessoas nesse sentido, se você conseguir implementar essas estratégias.
Aqui a gente deixou uma pergunta para que você possa depois aí se responder pensando desses 6 pontos de melhoria, qual você sente que é o mais simples para que você possa corrigir no próximo vídeo. Você pode se responder essa perguntinha e não precisa implementar todas essas correções, ou você não precisa implementar tudo isso no próximo vídeo, mas veja aquilo que já é confortável para você fazer. Por exemplo, eu consigo estar num lugar que não tenha tanto ruído? Legal, mas eu não consigo, nesse momento, gravar em ângulos diferentes. Faça um por vez, mas é importante que você vá fazendo, tá bom? E aqui, Irla, um dos pontos para fechar é você mapear o seu público-alvo, é muito importante. Você desenvolver a sua bio, que é a sua proposta única de valor. Você criar lá os seus destaques, um ou outro, vai começando aos poucos e entender qual que é seu momento. Faz o diagnóstico do seu momento. Eu consigo criar 1, 2 vídeos. Coloca ali para que você consiga fazer o seu calendário editorial. Tudo isso daqui que a gente mostrou para você foi de uma forma muito genuína e estratégica para que você consiga implementar. Mas não fique desesperado para poder implementar tudo. Vai aos poucos, tá? A gente fala que primeiro você age e depois você melhora. E nós queríamos agradecer, Irla. A gente fica à disposição. Depois a gente vai mandar todo esse material para você. A princípio, pode ser que for muitas informações, então absorva, anote todas as perguntinhas para que depois a gente possa sanar as suas dúvidas. E nós queríamos agradecer pelo seu tempo e a sua disponibilidade. Muito obrigada e a gente te deseja muito sucesso. Eu que agradeço. Sim, foi muito rico todas as dicas que vocês me deram. Eu vou seguir, porque eu quero muito, né, fazer o meu Instagram crescer, fazer conteúdos que possam ajudar as pessoas. Eu fui impactada em um certo momento e que me ajudou muito, então eu quero também ser essa pessoa de impacto que possa ajudar outras pessoas, porque eu acho que hoje nós temos, né, desse acolhimento, desse momento, assim, de se conhecer, de se entender, né, que a gente está num mundo, assim, muito louco, muito acelerado, então eu gostaria realmente de conseguir chegar nesse patamar de ajudar outras pessoas, né. Estou iniciando, estou muito no início, mas já consegui sim, já tenho alguns resultados e isso me deixa muito feliz. Então, quero só agradecer vocês imensamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quiser conversar comigo, pode me seguir no Instagram, a gente pode fazer uma reunião online, eu faço uma análise para vocês, então todo mundo que estiver seguindo vocês e realmente quiser, eu consigo conceder para vocês uma análise de perfil comportamental, né, só me dizendo que está vindo pelo programa de vocês, aí a gente não vai ter cobrança nenhuma, e eu vou ter o maior prazer em estar ajudando e contribuindo nesse momento. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Irla. Até mais. E, pessoal, para você que quer que a gente faça uma análise ali do seu Instagram, nós temos o nosso Acelera Academy. Através do Acelera Academy, nós conseguimos analisar o seu Instagram. Como? Ali você vai ter aulas, que você vai ter dicas, que você vai implementar e já vai ter resultados. Nath, mas quer dizer que é um curso que eu vou ter que ficar estudando, vai demorar tempo? Quer dizer que é uma metodologia validada, você vai copiar as nossas estratégias validadas com grandes clientes, vai aplicar e já vai ter resultados. Através dessas estratégias, você vai conseguir implementar uma análise específica no seu Instagram, personalizada com aquilo que você precisa para já ter resultado. Para que quando a pessoa entre no seu Instagram, ela possa te ver como autoridade e você consiga ter muitas vendas. É só escanear o QR Code. Como vocês já sabem, uma estratégia baseada na verdade, ela é sempre uma estratégia poderosa. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Até mais!